O Rei Pagão Escolhido por Deus. Filme bíblico. Muito antes de grandes impérios dominarem o mundo antigo, muito antes de reis escreverem seus nomes na história, um homem surgiu no coração das terras da Pérsia. Seu nome era Ciro. Naquela época, os persas não eram um grande império. Eram apenas um povo submetido ao domínio de outro reino poderoso. Os medos governavam aquelas terras com um exército organizado e uma autoridade que parecia impossível de desafiar. Os persas pagavam impostos, obedeciam ordens e viviam sob o peso de um poder que não lhes pertencia. Mas em meio a esse cenário, nasceu um jovem destinado a mudar o rumo da história. Ciro. Filho de uma linhagem de reis persas, ele herdou o trono após a morte de seu pai. No início, seu reino era pequeno, suas terras eram limitadas, mas dentro dele havia algo que muitos não percebiam: ambição, coragem e um destino que parecia maior que qualquer reino. Naqueles dias, o poderoso rei dos Medos, chamado Astíages, governava sobre muitos povos. Ele acreditava que seu império era inabalável, mas algo inesperado começou a acontecer. Dentro do próprio exército medo, surgiram aliados secretos de Ciro, homens que já não confiavam no poder de Astíages. Entre eles estava um general influente que decidiu apoiar a rebelião de Ciro. Foi então que no ano 553 a.C., Ciro decidiu agir. Com um exército pequeno, mas determinado, ele iniciou uma revolta contra o domínio dos Medos. A guerra parecia impossível de vencer, mas algo surpreendente aconteceu. Parte do exército medo desertou. Alguns soldados se voltaram contra seu próprio rei, e em pouco tempo, o Império Medo começou a ruir. A capital Ecbatana caiu. Astíages foi derrotado, e Ciro emergiu como um novo líder de um reino em ascensão. Foi naquele momento que nasceu o Império Persa. Mas essa era apenas a primeira de muitas conquistas. Ciro não era apenas um conquistador, ele era um estrategista. Em poucos anos, seu império começou a crescer rapidamente. Cidades poderosas caíram, reinos ricos foram conquistados. Entre eles estava a famosa Lídia, um reino conhecido por sua riqueza e poder. Seu rei, Creso, acreditava que poderia derrotar Ciro, mas a batalha terminou de forma inesperada. Após um cerco intenso, a capital Sardes caiu, e o território da Lídia passou para o controle persa. O império de Ciro agora se estendia por vastas terras, mas havia ainda um reino que dominava o coração do mundo antigo: Babilônia. Uma cidade lendária, famosa por seus muros gigantescos e sua riqueza imensurável. Conquistá-la parecia impossível, mas Ciro tinha um plano. Na noite do ataque, seus soldados desviaram as águas do rio Eufrates. O nível do rio baixou, e o exército persa entrou na cidade caminhando pelo leito do rio. Babilônia caiu sem grande resistência. E com essa vitória, Ciro tornou-se um dos homens mais poderosos da terra. Mas foi depois dessa conquista que algo surpreendente aconteceu. Ciro tomou uma decisão que ninguém esperava. Em vez de destruir os povos conquistados, ele decidiu restaurá-los. Templos foram reconstruídos, cidades foram restauradas, e povos que haviam sido exilados receberam permissão para voltar às suas terras. Entre eles estavam os judeus. Décadas antes, Jerusalém havia sido destruída pelo Império Babilônico. O templo havia sido saqueado, e muitos judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Mas Ciro permitiu que eles voltassem. Ele devolveu os utensílios do templo e autorizou a reconstrução de Jerusalém. Para muitos, aquilo parecia apenas uma decisão política. Mas para os profetas de Israel, aquilo era o cumprimento de uma profecia. Séculos antes, um profeta havia escrito palavras surpreendentes. Ele disse que Deus levantaria um rei chamado Ciro, um homem que libertaria o povo de Israel. Mesmo sem conhecer o Deus de Israel, Ciro se tornaria instrumento de seus planos. Um rei pagão, escolhido para cumprir a vontade de Deus. Mas antes de continuarmos essa história incrível, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias bíblicas cinematográficas como essa. E me diga nos comentários, você já conhecia a história de Ciro, o rei escolhido por Deus? Agora vamos continuar. Após conquistar Babilônia e libertar vários povos, Ciro governou um dos maiores impérios do mundo antigo. Seu domínio se estendia por vastas terras, da Ásia Menor até as fronteiras da Índia. Ele ficou conhecido não apenas como conquistador, mas como um governante diferente. Enquanto muitos reis destruíam cidades, Ciro restaurava. Enquanto muitos escravizavam povos, Ciro permitia que eles voltassem para casa. Seu governo trouxe estabilidade para regiões que antes viviam em guerra constante. Mas como todo grande rei, sua história também teve um fim. Os relatos sobre sua morte são diferentes. Alguns dizem que ele morreu em batalha contra tribos nômades. Outros afirmam que ele caiu em um conflito distante nas fronteiras do império. O que se sabe é que seu legado continuou. Seu filho assumiu o trono e o Império Persa continuou a crescer. Mas o nome de Ciro nunca foi esquecido.
porque mesmo sendo um rei pagão, ele se tornou parte da história do povo de Deus. Um homem que mudou o rumo da história. Um rei lembrado não apenas por suas conquistas, mas por cumprir uma profecia escrita muito antes de seu nascimento. Se você chegou até aqui no final da história, comente aqui embaixo. Deus usa quem Ele quer. Quero saber quantas pessoas assistiram essa história até o final. Deixe seu like para apoiar o canal e inscreva-se para mais histórias bíblicas cinematográficas. Porque no próximo vídeo, vamos revelar outra história da Bíblia que quase ninguém conhece.